Eu tenho poucos dias para fechar um novo cliente de um segmento completamente novo na minha operação e eu documentei tudo para que tu consiga ver como é possível fechar clientes, mesmo que tu não trabalhe com certos nichos, tendo uma metodologia correta, tendo um bom processo, tendo boas tomadas de decisões, sabendo o que tu tem que fazer. E eu vou te mostrar exatamente isso do passo zero até o fechamento do cliente em 4 episódios, tudo documentado. E esse é o nosso primeiro episódio, onde a gente vai fazer novamente o ponto inicial. Qual que é o ponto inicial? Escolhendo, preparando e ajustando a nossa captação. E antes de começar esse vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou o Maicon, trabalho com tráfego pago, tenho uma agência há anos, uma agência de tráfego pago por anos, mais ou menos R$ 1 milhão faturados nesse segmento. E obviamente que tudo que eu vou te passar é com base no conhecimento de anos aplicados no dia a dia de quem vive de fato do mercado. Eu não vou te falar coisas, não vou te mostrar coisas que eu não faço. Eu vou te mostrar tudo aquilo que eu faço e aplico há anos que gera resultado. O que é resultado? Qual que é a minha proposta? É te mostrar que o meu método, o método TMS, ele gera resultado, mesmo que a gente não tenha nada no início, no meio ou no fim, por exemplo. Michael, não sei para que anunciar. Michael, não sei fazer anúncio. Michael, não sei fazer reuniões comerciais. Vamos preparar o ponto zero, o meio e o fim, para que tu consiga vender de verdade aí na tua operação. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, é uma questão de tempo para te bater na sua operação seguindo uma boa metodologia. Então, antes de mais nada, vamos colocar tudo isso em prática e vamos para o episódio número 1. Bora! E novamente, seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 1, preparando a captação para quem iremos anunciar. Basicamente, é o nosso ponto zero. Para quem que nós iremos conversar, quem que eu vou fazer meu anúncio, para quem que eu quero trazer aqui na minha captação, nas minhas reuniões. Primeira coisa de tudo, novamente, ponto zero, entender para quem nós iremos captar, quem iremos trabalhar. Em resumo é isso. Eu vou te mostrar como é a tomada de decisão que eu faço, como é a tomada de decisão que tu precisa fazer, ferramentas, processos, sites, como eu analiso os segmentos e principalmente como eu crio essa estrutura de captação do zero, completo zero. A gente vai vir do primeiro momento. Então já aproveita novamente, deixa teu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, já deixa teu comentário dizendo episódio número 1 para mostrar que tu está comprometido para tu receber também em outro momento o material dessa nossa aula do episódio número 1. Fechou? Então, bora entregar o ouro, vamos de fato para o início do nosso episódio. Novamente, o desafio que eu trago aqui para a gente é captar e fechar clientes de tráfego pago com um novo segmento. E nesse episódio a gente vai ver como que eu escolhi ele. Então, em resumo, o meu objetivo aqui é mostrar que é possível tu conseguir fechar clientes com essa metodologia, desde que tu aplique ela da maneira correta. E novamente, são 4 episódios que eu vou trazer aqui para a gente conseguir ter um bom aprendizado e te mostrar do ponto zero até o ponto final. Obviamente que são 4 episódios, não tem como mostrar tudo nesses vídeos, mas eu tenho certeza que tu vai ter um bom cenário completo, uma boa visualização de que tu pode fazer na tua operação. Fechado? Então, Maicon, como escolheu o nicho? Foi um chute? Não. E é isso que eu te falo. Não é chute, é método, são processos, são perguntas, são revisões. Aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, eu tenho um vídeo que fala só sobre escolha de nicho. Esse vídeo certamente, facilmente somaria no conhecimento desse nosso episódio número 1. Obviamente, não foi chute. Existe processo claro de escolha. E o processo, na verdade, ele se baseia em 3/4 pilares. 3 pilares são os principais e um é o bônus. Qual que é o primeiro pilar? Que a gente precisa sempre se atentar. O segmento precisa de leads. Como assim? Ele tem a consciência que ele precisa de leads. Ele tem que ter o conhecimento que ele precisa. De novo, vou reforçar. Precisa saber que precisa de leads. Como assim? Uma imobiliária só vende se ela tem contato. Em resumo, primeiro pilar, precisa de leads e precisa ter demanda. A pessoa tem que ter uma dor clara. Ou seja, uma imobiliária tem que vender seus imóveis, precisa de leads recorrentemente. Uma contabilidade precisa de clientes para trazer faturamento para a empresa. Uma agência de tráfego pago de marketing precisa de clientes para vender, para prestar serviço e crescer a sua captação. Mas esses segmentos, eles sabem que precisam de leads. Tem segmento que não sabe e assim por diante. Eu gosto sempre de dar um exemplo bem clássico, que eu, quando fui fazer algumas coisas aqui na minha casa, eu precisei de um serralheiro. O cara simplesmente é o famoso tira pedido. A pessoa chega lá, tira pedido, orçamento acabou. A pessoa vai até ele. Ele precisa de leads. Ele tem uma demanda gigantesca no mercado. Então, se tu tem uma boa estratégia, uma boa estruturação para atrair essa pessoa, olha só, um segmento bem
aleatório que tu tem uma baita oportunidade no mercado. Foge do óbvio, né? Esse é o principal. Segundo pilar, ticket médio e margem de lucro, se o público consegue pagar. Ou seja, o público consegue te pagar, né, com mais facilidade. Existe um segmento que não é bem exatamente esse cálculo na escala, mas eu vou botar em pouco volume. Lojas de R$ 1,99. O produto, a receita, o ticket médio é baixo, a margem de lucro é baixa, querendo ou não, pela receita, porém, com volume, ok. Mas aí que tá. Não é um bom segmento para a gente ter uma escala. Eu estou dando um exemplo, tá? Tem lojas e lojas e assim por diante. Hoje em dia não é nem loja de R$ 1,99, é loja de R$ 5,99, R$ 9,99, depende da região. Em resumo, tem que ter um bom ticket médio. Eu dei o exemplo agora do imóvel. Se a pessoa vende um apartamento, vende uma casa, o ticket, a comissão é gigantesca. Se a pessoa vai lá, o serralheiro, faz um bom orçamento, faz um bom projeto, ponto. Ele já tem um baita ticket aí na sua operação, na sua empresa. E ele consegue te pagar com mais facilidade. Então a gente precisa saber que a pessoa precisa ter um bom produto, vender por um bom valor, para conseguir te pagar com mais facilidade. E aí a gente vai para o pilar número 3. Possibilidade de escala, sinal de mercado valioso e validado e lucrativo. Mercado validado e lucrativo. Como assim? Eu falei agora, por exemplo, de loja de R$ 1,99. A loja de R$ 1,99 ela atende em uma certa localização. O serralheiro também atende uma certa localização. Uma imobiliária atende também na sua localização. Uma loja virtual já atende a nível Brasil. Depende da loja virtual, se eu estou falando de uma loja virtual de sapato, ainda assim atende a todo o Brasil. O ticket é bom, margem de lucro é boa, a pessoa consegue te pagar. A pessoa precisa de demanda, ela precisa de leads, ela sabe, tem essa demanda no mercado. Então tem que fazer essas revisões acima de tudo. E aí o bônus, recorrência. Eu falei de imóvel, não tem tanta recorrência. Eu falei de serralheria, não tem tanta recorrência. Eu falei de uma loja virtual, tem uma micro recorrência. Mas eu falei também de contabilidade. Contabilidade tem recorrência. Se eu fecho com uma contabilidade, eu estou com a minha contabilidade faz anos. Faz anos. Ou seja, olha a recorrência. No nosso mercado de agência, a pessoa fecha conosco e fica por meses. Olha a recorrência aí. Isso é um bônus, é uma vantagem extremamente grande. Por quê? Não necessariamente o exemplo da contabilidade, ou até um dentista que tem foco em aparelho, por exemplo. Não, com esse segmento posso falar besteira, mas teve a aquisição daquele paciente e ele fica um bom tempo fazendo a manutenção do seu aparelho. Ponto. Olha o cliente, o segmento bacana de se trabalhar com recorrência. Show! Então, Michael, ainda assim eu não sei, cara. Eu não sei escolher um bom nicho. É muito duvidoso, porque eu vou ter que focar, vou ter que fazer material, vou ter que fazer página. E se eu escolher um nicho errado, o que vai acontecer? Eu gosto sempre de trazer uma ajuda. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial. Quando eu comecei anos atrás, não tinha isso. A gente tinha que ir na raça. Tinha que olhar a nossa rua movimentada e falar, pô, esse segmento é bom. Esse segmento, mais ou menos. Esse segmento, legal. Opa, uma loja de carro, que bacana, interessante. Cara, um delivery de comida tailandesa. Não sei se tem demanda. E assim por diante. Hoje em dia, a gente tem o prompt. A gente tem ChatGPT. A gente tem inteligências que, se for com uma boa chamada, a gente tem um exemplo. E com base nisso, com base na criação do método para facilitar, eu criei um prompt, basicamente esse que a gente está vendo, está bem desregulado aqui, tá? Infelizmente o MindMaster quebra bastante, mas um prompt como esse, se tu comentar novamente episódio número 1 aqui nos comentários, eu te envio ele se tu não quiser escrever por aí. Mas em resumo, eu vou copiar ele, aliás, eu já copiei e já coloquei na guia do ChatGPT, já pesquisei para facilitar. E basicamente, você é um especialista, etc. Dor clara, ticket médio, basicamente os nossos pilares, e faltou a recorrência, né? Eu vou botar a recorrência para a gente ver. E aí perceba que ele já deu, eu sempre peço 5 normais e 5 fora da caixa. Olha só, fora da caixa é importante porque é aí que mora o mar azul, famoso. Clínicas de implante capilar. É um segmento bacana, ticket médio bem alto, mas bem complexo, bem difícil de se trabalhar. Sem seus pontos positivos e seus pontos negativos também. E no final das contas, tem outros segmentos aqui mais, escolas, idiomas, bacana de se trabalhar também, clínicas odontológicas, o que eu comentei, mas cuidado com termos genéricos. Você que tem foco em implantes, lentes, etc. Essa é a comunicação mais aceitável possível. Eu poderia pedir para o chat ir mais além nesse ponto. E aí a gente ia ter mais e mais feedbacks, mais e mais ideias de segmento, subnichos nesse caso. Cirurgias plásticas, harmonização, complexo, difícil, mas é um bom segmento. Academias, estúdio, pilates, crossfit, eu conheço agências que focam nisso e tem um baita de um resultado,
E tem também recorrência, né? Ou seja, um bônus. E aí outros 5 fora da caixa, eu posso não ter gostado de nada e pedir mais. É assim que funcionam as inteligências artificiais. Escola de aviação, olha só, isso aqui já foi muito fora da curva. Nunca pensei, nem pesquisei. Eu teria que ir mais além. Mas empresas de energia solar. Conheço muitas não, mas algumas agências que focam nisso e tem um baita resultado. Ticket médio alto, vende manutenção depois, baita produto. Isso aqui nada mais é do que escola, clínicas de reprodução, muito complexo, eu diria, eu não teria que pesquisar bastante. E aí tem um aqui que, cara, foi muito bacana. Eu nunca vi ninguém trabalhar com isso e eu sei que tem uma baita demanda no mercado. Empresa de segurança, câmera, alarmes, portas automáticas, etc. Baita nicho de mercado, tá? Baita nicho. Mas, bom, eu vou replicar novamente, só que eu vou botar agora o seguinte, agora me passe o, a mesma visão, porém para nichos com recorrência. Pronto, vamos ver o que ele vai falar pra gente, ao vivo aqui pra gente. Porque recorrência novamente é um bônus, se tiver, excelente, se não, tudo bem. Academia, novamente, ele passou. Escola de idiomas, porra, tem uma baita recorrência, né? E tem muita demanda no mercado. Clínicas de estética, cara, não saberia trabalhar com isso. Clínicas odontológicas, novamente, comentei sobre isso na nossa aula. Plano de assinatura fitness nada mais é do que as academias, né? Querendo ou não. Outros fora do óbvio, ó, SaaS, serviço, software, muito bacana, CRM, automação, um bom. Conheço agências que focam nisso, tem um baita resultado também. Assinaturas de vinho, assinaturas difícil, mas dá pra. Você que tem uma empresa de clube de assinaturas, bom, temos uma ideia aí, temos um nicho para fazer experiências. No nosso próximo episódio a gente vai ver as métricas na tela, então vai ser mais fácil da gente ter esse feedback. Coworking, escritórios compartilhados, tem demandas em cidades grandes, teria que analisar muito bem. Educação executiva, pet care, pet shop, né? Querendo ou não, serviço de assinatura. Conheço muitas empresas que focam nisso também. Um baita segmento. Porém, vamos ir mais além para a gente finalizar essa nossa linha de raciocínio. Eu falei sobre um aqui, cadê? Eu falei para a gente ir mais além eu acho que foi em clínicas, né? Mas vamos ir mais além em outros. Vamos em empresa de segurança. Vamos além. Me passe mais detalhes sobre. Vamos lá. Sobre. E aí a gente vai estudando, vai entendendo mais do segmento para entender se vale a pena ou não. Pode pedir aqui a demanda, pode pedir o volume, pode pesquisar no Google e assim por diante. Olha só. Cara, isso aqui é muito bacana. Porém, essa revisão já fica para outro momento, outras análises. Mas pronto, já tivemos baitas nichos aqui, nichos que eu sei que tem resultado para a gente trabalhar. Como é que a gente vai ter resultado nisso agora? Obviamente, fazendo a nossa estruturação. Continua comigo nos próximos episódios para que a gente consiga ter resultado e eu consiga te mostrar que tu pode ter resultado com uma agência. Show! Então, basicamente, quando a gente tem isso, a gente consegue ter ideias. Não necessariamente só isso aqui vai funcionar, né? A gente precisa de algumas perguntas e, sem dúvida alguma, a nossa experiência conta bastante. Eu, Maicon, por exemplo, gosto de dieta, gosto de academia. Se eu fosse trabalhar com uma academia, para mim ia ser muito mais fácil. Se eu que gosto de lojas virtuais de moda, trabalhar com isso ia ser mais fácil para mim. Então, isso também é muito importante na escolha do seu nicho. Bom, para a gente finalizar, qual que foi o segmento escolhido? Eu vou ser bem sincero contigo que está vendo esse vídeo. Eu já trabalhei com esse segmento de forma ampla. Como assim? Vamos voltar lá. Eu cheguei aqui em academias. Você que trabalha com academias, mas olha só, ele deu pilates, crossfit, personal. Não deixa de ser um subnicho de academia. Segmento da saúde, por exemplo. Eu trabalho com o segmento, entre aspas, da academia, mas agora eu vou fazer um anúncio específico para CrossFit. É isso que eu irei fazer. Então, o segmento escolhido foi seguro. Seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de imóvel. Já trabalho com ele. Eu sei como vender, eu já tenho resultados na minha empresa sobre isso. Você que tem uma corretora de seguros, eu sempre trabalhei com você que trabalha com venda de X produtos, por exemplo. Dessa maneira, eu já fiz algumas vezes para geral, novamente no exemplo da academia, e focando agora somente no seguro, aí a gente vai ter o feedback do que aconteceu nessa captação. Eu nichei e eu botei um subnicho ainda dos produtos financeiros. Você que trabalha com uma empresa financeira,
Agora, você que trabalha com uma corretora de seguros, e eu poderia filtrar ainda mais, mas não é minha ideia, não é o meu objetivo. Você que trabalha, por exemplo, seguro de vida, automóvel, etc. Você que vende seguros de vida. Aí, para mim, não faz sentido, é muita nichar. A gente está nichando muito e para mim não faz muito sentido. Nesse caso, seguros. A dor clara do segmento, eles precisam de leads. Precisa de leads qualificados e consistentes, porque uma grande dor do segmento é depender do boca a boca, indicação, listas, etc. Isso não faz sentido para mim, não faz sentido, e é por isso que é essa dor que a gente vai agredir, é essa dor que a gente vai curar do nosso cliente. Ticket médio e margem de lucro. O ticket médio anual é um produto de recorrência, ele varia bastante, mas é um bom ticket. Obviamente, as corretoras ainda assim não recebem o valor completo da assinatura. Por exemplo, se eu assinei um plano de seguro da Unimed, o valor vai para a Unimed, mas se eu fui o responsável por aquele processo, o intermediador, eu recebo a comissão sobre isso e depois uma certa recorrência na renovação. É assim que esse segmento ganha dinheiro. Novamente, eu conheço o segmento, mas eu precisava trazer uma coisa mais concreta para te ter o estudo. Por isso que eu digo, faça aquilo que você já tem um certo conhecimento. Então, segmento de seguro, a gente vai criar tudo do zero ao longo dos próximos episódios. E, obviamente, tem uma baita possibilidade de escala, porque mercado de seguros, nesse nosso caso, cresce todos os anos no Brasil. Obrigatório em alguns casos, depende da localização, depende também a faixa etária, etc. É um segmento muito bacana para trabalhar e é isso que a gente vai ver nesse nosso episódio. E já digo mais, quem me copiar aqui, eu vou saber e a gente vai lançar o tio Marquinhos Zuckerberg, vai bloquear todos os teus anúncios. Vamos embora. E o nosso próximo episódio nada mais é do que vamos criar a estrutura de captação. Vamos montar o passo anterior de subir o anúncio. O nosso criativo, vamos montar o nosso formulário para subir as nossas campanhas. Dado ao vivo na tua tela e vamos embora.